Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia do canal Prof. Geo André Eder. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre os agentes do relevo. Eles promovem a transformação da litosfera. As diferentes formas de relevo são resultantes da relação que ocorre entre os agentes internos e externos. Hoje, usando como objeto de estudo a bela cachoeira de Caluzeule, situado no município de Passavinte, estado de Minas Gerais. Falaremos um pouco sobre as forças da natureza que moldam a cachoeira e moldam todo o relevo. Começando pelos agentes internos, chamados também de endógenos. São forças que vêm do interior da Terra, como tectonismo, terremotos, vulcões. Um exemplo são os movimentos tectônicos que elevaram a Serra da Mantiqueira, onde está a Passavinte. Esses movimentos criaram um relevo montanhoso e os desníveis que permitem a formação da cachoeira. Já os agentes externos, conhecidos como exógenos, são forças que atuam na superfície da Terra. Temos o intemperismo físico ou mecânico, intemperismo químico, intemperismo biológico e a erosão. Por exemplo, a água da chuva e do rio, que desgastam as rochas por erosão, o vento, a temperatura, que provoca intemperismo, quebra das rochas. Esses processos, ao longo de milhares de anos, foram esculpindo o vale e a queda d'água que vemos hoje, nessa belíssima cachoeira. De modo geral, os principais agentes externos são a água, dos rios, mares e da chuva, o vento e as geleiras, além de vegetais e animais, incluindo as atividades humanas. Estes agentes desgastam a superfície por meio de dois processos, o intemperismo e a erosão. Aqui eu citei geleiras, por exemplo, porque eu estou falando de um modo geral. É claro que, no devido momento, esses desgastes da cachoeira não estão relacionados às geleiras. Muitas vezes nos perguntamos: que forças da natureza moldaram a cachoeira? E a resposta é a seguinte: tanto os agentes internos, como a formação do relevo da serra, quanto os agentes externos, chuvas, rios, erosão, intemperismo, foram responsáveis. O intemperismo é o processo que promove alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Os rios podem movimentar grandes blocos de rochas, que vão se fragmentando em blocos menores, em razão das colisões. Geralmente, estas rochas adquirem formato arredondado, sendo conhecidas como seixos rolados, muito utilizados em jardins e aquários. Muitas vezes, ao nos banharmos nas águas de um rio, podemos observar muitas pedras de vários tamanhos, em formatos arredondados, muitas delas belíssimas. E com certeza sofreram este processo. Este fato nos faz até lembrar de um ditado: a adversidade, as dificuldades, ainda que de forma bruta, dolorosa, pode moldar, assim como a percurso das águas, pode moldar uma pedra, devido às colisões que ela vai sofrendo com o tempo, aos impactos. As dificuldades podem sim, moldar o ser humano. Porque quando a dificuldade vem, geralmente quando a gente passa por ela, a gente sai ainda mais forte. Outra maneira de ocorrer o intemperismo físico é por meio da variação de temperatura em grandes blocos rochosos. Durante o dia, são aquecidos pelo calor solar e durante a noite dilatam-se. Com a chegada da noite ou da chuva, as temperaturas tendem a cair rapidamente. O processo diário de resfriamento e a rápida contração fazem com que, ao longo do tempo, apareçam fraturas no bloco, pequenas rupturas nos blocos rochosos, que vai se fragmentando em blocos menores, como as que podemos observar na cachoeira. Inclusive, muitas das pedras que podemos observar e ter o contato em sua base, um dia já estiveram lá no alto, ou até mesmo vieram rolando rio abaixo.
Então, ao observar uma enorme cachoeira, como esta Cachoeira de Caluzeiro, que tem aproximadamente 100 metros, podemos ver ali em sua base, né, muitas pedras ali, né, depositadas. Com certeza, essas pedras vieram lá de cima. Às vezes rolando o rio abaixo e às vezes se desprendendo ali da rocha. Agora falaremos um pouco de um outro fato importante, a erosão. Já a erosão pode ser definida como um conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha, realizados né, por agentes como a chuva, os rios, os ventos, os mares e as geleiras. Já ouviram falar de ravinas e vossorocas? Citarei aqui pelo fato de observá-las na região. Ravinas são fendas na superfície da terra, produzidos pela ação erosiva da água da chuva, quando esta escoa de terrenos mais altos em direção a rios e porções mais baixas. Já vossorocas, também chamadas de bossorocas em certos locais, podem alcançar profundidades de várias dezenas de metros e extensão de centenas de metros. Praticamente é uma ravina de grandes dimensões. Outra pergunta importante é: como a vegetação ajuda a proteger esse espaço? E a resposta é bem simples. A mata ciliar protege contra a erosão causada pelos agentes externos, como chuva e vento. E uma das mais importantes questões, e que deve ser analisada pelas autoridades e órgãos fiscalizadores, é: de que forma o turismo pode ser positivo e negativo? Já imaginaram, já pensaram, né, nessa questão? Ele pode ser positivo, pois gera renda, né, valoriza o patrimônio natural. Ele pode ser negativo, é que pode acelerar a ação dos agentes externos, como a erosão e a poluição. Quando existe o pisoteio, o lixo e a degradação da vegetação. Mas o que podemos fazer para garantir que esse espaço continue preservado? Podemos evitar ações humanas que intensifiquem a erosão. Podemos cuidar da vegetação e praticar o turismo sustentável, pois assim, né, como a chuva, o vento e outros, a ação antrópica, né, a ação do homem na natureza, também é um agente externo. Um ponto importante é que podemos observar nitidamente na cachoeira o intemperismo biológico, que é a decomposição e desgaste de rochas e outros materiais pela ação dos seres vivos, como plantas, micro-organismos, como bactérias e animais. Ali podemos observar uma grande quantidade de plantas, né? Principalmente aquelas bromélias, né? E até mesmo árvores, né, presentes ali na rocha. Este processo ocorre através da liberação de substâncias químicas por micro-organismos, da pressão exercida por raízes de plantas que crescem em fraturas e da aeração, né, do solo por animais escavadores, resultando na desintegração física e na alteração química dos materiais. Fica a dica, galera, para você que visita ou pretende visitar não apenas a Cachoeira de Caluzeiro, mas qualquer área de preservação. Nós somos parte do sistema e precisamos tanto do meio ambiente quanto ele precisa de nós. O básico a se fazer é não jogar lixo, levar sacolas para recolher os resíduos, não arrancar plantas nem assustar os animais, respeitar trilhas e áreas delimitadas, incentivar o turismo sustentável, que valoriza a natureza sem destruí-la, conscientizar, né, a comunidade local e os visitantes sobre a importância da preservação. Este conteúdo traz apenas um pouco dos inúmeros objetos de estudos, né, que a cachoeira e toda a riqueza natural do município traz. Respeitar a natureza é respeitar a nós mesmos. Cuidar, conscientizar, prevenir, respeitar é ter amor próprio. Somos natureza. Precisamos entender o verdadeiro sentido do progresso, né? Para progredir não é necessário destruir.
Forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima. E gostaria muito de agradecer o Yuri, né, por ter proporcionado estas belas imagens de drone. Forte abraço, Yuri, tudo de bom. Que Deus te abençoe. Até mais.